Hoje eu trouxe aqui a discussão dos dados que saíram há pouco sobre o PIB de setembro. Nós temos dados mensais nos últimos anos e é interessante a gente, olhando mês a mês, observar o que está acontecendo com a atividade econômica no Brasil, porque em breve vai começar a discussão da campanha eleitoral para presidente da República. E é isso que eu vou fazer agora, começar essa discussão. Muito bem. Nós temos aí pela frente um gráfico em que eu estou mostrando a evolução recente do índice do PIB mensal que o Banco Central levanta e divulga. Vocês podem ver que lá embaixo, à esquerda, o gráfico começa num número um pouco acima de 100, que é o índice. O máximo está em 148, que é por volta de agosto de 2013. Ele iniciou em 2004, foi até 13 no máximo, e depois nós temos uma fase mais recente que tem uma primeira queda que vai até dezembro de 16 e, posteriormente, se vê uma estagnação da economia, notando que, bem à direita, aparece aquele fundo do poço causado pela pandemia, que, felizmente, foi um poço estreito. Rapidamente, a economia voltou aonde estava e continuou, mas, infelizmente, a economia se mostra estagnada, quer dizer, ela parou de crescer. Cresceu até 2013, começando em 2004, quer dizer, praticamente uma década, depois caiu e, finalmente, está estagnada. Claro que veio a pandemia, que acentuou o problema, mas a pandemia saindo, e espera-se que em breve ela saia, nós teremos aí uma pergunta-chave que vai cair nos debates com os candidatos a presidente. E a pergunta é a seguinte: como que eles vão ou estão pensando em remover essa situação de total marasmo ou estagnação da economia brasileira? Porque isso vem de longe, como o gráfico mostra. Não é tanto por conta da pandemia. A pandemia é um evento ruim que ocorreu mais recentemente, mas se nós não fizermos nada para remover os problemas que estavam por aí, a economia não volta a crescer. O diagnóstico que existe, alguns candidatos já estão falando, é que o problema é o velho déficit público. E, por isso mesmo, foi estabelecido aí um teto de crescimento dos gastos que já se esgotou. Se esgotou por quê? Porque a parte que poderia ser cortada já foi. Agora, o que ficou é o que se chama gasto obrigatório, que é mais de 90%. E, para continuar nessa rota de correção, vai ser preciso aprovar medidas no Congresso muito difíceis de aprovar. Emendas constitucionais que vão atacar não só o problema previdenciário, como a própria questão assistencial e outros itens, tipo saúde e educação, que são os que dominam os gastos obrigatórios, além ainda da despesa de pessoal. Pois bem, se os candidatos não enfrentarem essa discussão, eu penso que não vai adiantar ficar dizendo que o problema é o desequilíbrio fiscal, porque anunciar o problema e não apresentar as soluções não vai render muito nos debates, ou então vai soar como uma espécie de estelionato eleitoral, porque o problema ser levantado e não trazer as soluções, porque os candidatos podem ter medo de enfrentar as mudanças que terão de ser feitas, é uma situação bastante complicada, mas eu acho que esse gráfico serve para mostrar isso. O Brasil está estagnado, os candidatos precisam apresentar as soluções para os eleitores poderem escolher pelo candidato o que é melhor para nós.
eu penso assim que teremos muita discussão sobre esse tema, inclusive vai haver contestação, imagino eu, sobre se de fato esse diagnóstico que o problema central é o elevado déficit público é aceitado por todos os candidatos que vão aparecer. Eu não sei se isso acontecerá. Teremos de esperar e ver. Agradeço a atenção de vocês.